Olá, voltamos. Vamos iniciar agora a nossa videoaula de número 34. No módulo anterior, nós estávamos trabalhando com as questões que envolviam associações. Hoje, agora, nesse momento, nós vamos iniciar a videoaula de 34 com um novo assunto, tá? Um assunto aí que é bastante comentado nessas provas aí, cai muito em prova de concurso, em todas as bancas, que eu havia comentado. Vamos trabalhar com argumentação lógica. É uma matéria bem gostosa, na verdade é um jogo, tá? É um joguinho em que você tem que lembrar de todos os conectivos. Então vamos fazer aqui um feedback rápido, falando, não vou fazer nada ali na televisão, tá? Só pra gente lembrar. Então, primeira coisa, conectivo E. O conectivo E, chamado de conjunção, só será verdadeiro se as proposições forem ambas verdadeiras, não é isso? Então, a proposição composta só será verdadeira se ambas as proposições simples forem verdadeiras. Depois, a gente viu o conectivo OU. E no OU, lembrando que pelo menos um verdadeiro vai deixar a proposição composta verdadeira, ou seja, no conectivo OU, a proposição composta será falsa se as proposições simples forem ambas falsas, perfeito? Então você usa aí no OU pelo menos uma verdadeira, perfeito. Conectivo OU. O OU só se diferencia do OU pelo fato que o OU ele pode aceitar a intersecção e o OU não. O OU já fala ou um ou outro. Se a proposição A for verdadeira, a proposição B tem que ser falsa. E se a proposição B for verdadeira, a proposição A tem que ser falsa. Então, no OU, para que a proposição composta seja verdadeira, basta que eles tenham valores lógicos contrários. Perfeito? Depois, nós falamos do se então. Porque o se então a gente comentou muito aqui no curso, é o que mais cai em prova e vai continuar caindo em lógica, em argumentação lógica. Então vamos ficar esperto, né? O se então é a setinha, tá ok? É um conjunto dentro do outro, ok? Então, se A então B significa que o conjunto A está dentro do conjunto B, perfeito? E termos de valoração significa que se o conjunto de dentro for verdadeiro e o conjunto de fora for falso, ela fica falsa. Lembra da brincadeirazinha? Vera Fischer, perfeito? Então, olha só, você pode continuar usando a Vera Fischer aí, mas desde que você saiba a teoria. A existência do conjunto de dentro obriga a existência do conjunto de fora, perfeito? E o se e somente se, que são uma igualdade de conjuntos, ou seja, são conjuntos idênticos. Conjunto A é o mesmo do conjunto B, perfeito? Ou os dois são verdadeiros, ou os dois serão falsos. Professor, isso a gente está careca de saber, porque o curso até agora mostrou todos esses conectivos. Agora, para que você aprenda a argumentação lógica direitinho, basta que você pegue o seu materialzinho, faça uma revisão em conectivos lógicos, perfeito? E, ou, se então, e o se e somente se, porque a gente vai precisar disso aí agora, perfeito? Então vamos lá, eu sei que vocês já fizeram uma revisãozinha em relação a isso daí, sobre todos os conectivos lógicos, e vamos dar início à nossa argumentação lógica, que não cai em prova, despenca. Professor, tem uma banca certa para que isso caia? Não. Todas as bancas caem a argumentação lógica. Desde a ESAF, FCC, CESP, Funiversa, tá? IADES e as bancas AOCP. Então as bancas aí, olha, todas cobram esse tipo de questão, perfeito? Esse tipo de matéria aí. Então vamos lá, começar, né, bonitinho. Vamos ver aqui, olha só, a definiçãozinha. Uma argumentação lógica correta consiste de uma sequência de proposições, em que algumas são premissas. Grava esse nome aí, ó, premissas. Isto é, são verdadeiras por hipótese. Já vou comentar sobre isso. E as outras, as conclusões, são obrigatoriamente verdadeiras por consequência das
premissas. Bom, gente, premissas, isto é, são verdadeiras por hipótese. Professor, o que significa ser verdadeira por hipótese? Seguinte, para você resolver esse tipo de exercício, tipo de matéria, você tem que considerar por hipótese que as premissas são sempre verdadeiras, não importando o que está escrito. Professor, mas e se a premissa for falsa? Não, peraí, ela pode ser falsa? Lógico que pode, mas para a gente resolver esse tipo de exercício, a gente tem que considerar como se fossem verdadeiras, é o que está dizendo aqui, ok? Olha só, isso é uma definiçãozinha muito bacana. Uma argumentação lógica correta consiste de uma sequência de proposições em que algumas são premissas, isto é, são verdadeiras por hipótese. Por hipótese está dizendo que a gente considera como verdadeira. Então, percebam que não importa o que está escrito na premissa, ok? Você pode estar lá na premissa, o gato latiu. Isso é verdade? Não, mas por hipótese você considera como se fosse verdadeira, para você conseguir resolver a questão. Então, para ele, professor, quer dizer que se um flamenguista voar igual um urubu, é falso, não é? É, mas por hipótese você considera como se fosse verdadeiro. Perfeito? É igual o Vasco como se fosse um bacalhau. Tá vendo? Então, o que acontece? Eu usei a expressão urubu porque é o símbolo do Flamengo, né? Usei bacalhau porque é o símbolo do Vasco. Perfeito? Então, é o que eu tenho a dizer sobre considerar como verdadeira, tá? Essas premissas, e você vai percebendo isso daí. Depois que você vê as premissas, isso vai gerar uma conclusão, que a conclusão tem que ser necessariamente verdadeira por consequência das premissas. Perfeito. Então vamos buscar aqui para vocês verem que bacana isso aí. Olha só, um argumento é uma afirmação na qual uma dada sequência finita, P1, P2, Pn, ou seja, premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, premissa 5, premissa 6, premissa 7. O professor pode ter quantas premissas forem necessárias? Pode, mas tem que ser finita. Você não pode simplesmente colocar uma sequência infinita de premissas, não. Uma sequência finita, tá? Em que n maior ou igual a 1. De proposições tem como consequência uma proposição final que. Perfeito? Eu vou mostrar as formas simbólica e a padronizada e depois a gente vai colocando. E cai vários tipos de exercícios diferentes. Olha, numa mesma prova o cara pode colocar, a banca pode colocar questões que parecem serem iguais e no fundo se resolve diferente. Então eu vou mostrar aqui para vocês todos os tipos de resoluções, tá? A gente costuma separar coisas que você não consegue discernir na prova, ou seja, vai fazer uma questão, fez de um jeito, depois a outra não é do mesmo jeito. Então aqui no nosso curso, vocês vão estar preparados para ter esse tipo de orientação, como cai isso nas provinhas, ok? Então, vamos dar início aqui, vamos buscar, perfeito. Olha aí, ó, forma simbólica, tá? Vamos buscar a forma simbólica, tá aqui, ó. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4, 5, 6, tem que ser finita, ok? Então, premissa 1, 2, 3, 4, 5, aí, Pn, que é a enésima premissa, que é a última premissa. Esse símbolozinho é chamado de traço de asserção. O traço de asserção separa as premissas da conclusão, perfeito? Ou das conclusões, dependendo do exercício, ok? Então tá aqui, premissas, traço de asserção, conclusão. Então, tá aqui, ó. Vou colocar aqui as premissas, perfeito? Ok, essa é a forma simbólica, mas o que mais se trabalha é com a forma padronizada. Vamos ver a forma padronizada? Tá aqui, ó, forma padronizada. Perfeito? Então vamos lá. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, perfeito? Premissa 4, traço de asserção, que é esse traçozinho que é usado na forma que a gente põe um traço assim, perfeito? Tá vendo esses 3 pontinhos que apareceu? Significa logo ou portanto, para você dar a sua conclusão. E a proposição que é a nossa conclusão. Perfeito? Beleza. Lembra da teoria?
que essas premissas têm que ser consideradas como verdadeiras, não importando o que está escrito. Vamos ver? Então, olha lá. Verdadeira, 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 verdadeira. Premissas verdadeiras para se concluir verdadeiro. Muito bom. Premissa 1 verdadeira, premissa 2 verdadeira, premissa 3 verdadeira, premissa 4 verdadeira. Professor, vai aparecer premissa falsa aqui? Não. Para você resolver esse exercício, você tem que considerar todas as premissas como sendo verdadeiras, independentemente do que está escrito. Então, presta bem atenção em relação a isso. Ok? Conclusão verdadeira. E todas as vezes que a conclusão for verdadeira, você vai dizer que o argumento é válido. Opa, já vi isso aí, professor? Já. Cai em todas as provas, é o tempo inteiro caindo esse assunto. E fiquem espertos, vai continuar caindo, tá? Então, muita atenção. O argumento é válido, a dedução é correta, o raciocínio é correto, é um argumento legítimo e é um argumento bem construído. Professor, mas por que você colocou todos esses nomes? Porque as bancas, eles usam esses nomes. São sinônimos. Falar que o argumento é válido, que é o que mais se cai, é a mesma coisa que dizer a dedução é correta, é a mesma coisa que dizer que o raciocínio é correto, é a mesma coisa que dizer que é um argumento, esse argumento é legítimo, o argumento é bem construído. Então as bancas, elas podem trabalhar com qualquer um desses nomezinhos, por isso que você tem que estar bem atento. Porque às vezes você aprende lá, o professor falou que o argumento é válido. Aí na prova cai, é legítimo. Aí você, uai, que isso? Aí o outro fala assim, a dedução é correta. Mas eu aprendi que o argumento é válido. Mas não, simplesmente é a mesma coisa, tá? Então não importa se ele fala o argumento é válido, não importa se a dedução é correta, não importa se o raciocínio é correto, é legítimo ou o argumento é bem construído. O mais usado, o argumento é válido, ou esses dois aqui, a dedução é correta, o raciocínio é correto. Mas eu já vi bancas como a FCC usar é legítimo. Mas eles podem usar qualquer um desses aí. Perfeito? Então, primeira coisa para você aprender, argumentação lógica. Entender que essas premissas, elas têm que serem verdadeiras por hipóteses para você resolver a questão. Não que essas premissas sejam verdadeiras, tá? Igual eu falei, o gato late, o cachorro mia, mas se acontecer isso aí, pouco importa o que está escrito. Considere verdadeiras por hipótese, para que você consiga concluir verdadeiro. Perfeito? Então, por enquanto, você está vendo só a forma, e daqui um pouco a gente vai trabalhar com esse tipo de exercício, né? Então, vamos continuar aqui. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Traço de asserção. Professor, poderia ser quantas premissas forem necessárias? Sim. Eu estou usando ali 1, 2, 3, 4, mas poderia ser N premissas, ok? Beleza. De novo, esses 3 pontinhos significa como? Logo ou portanto, e esse que é simplesmente a nossa conclusão, perfeito? Então tá, faça chuva ou faça sol, não importa o que está escrito, as premissas têm que serem sempre verdadeiras. Então, ó, considere a premissa 1 como verdadeira, a premissa 2, verdadeira, a premissa 3, verdadeira, a premissa 4, verdadeira. Perfeito? E o argumento será válido se e somente se a conclusão for verdadeira. Perfeito? Foi o que nós falamos. Mas, se a conclusão for falsa, ou ela receber verdadeiro ou falso, lembrando, uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas, verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tá? Então, a proposição que ela receber verdadeiro ou falso ao mesmo tempo e receber falsa aqui, na verdade, o argumento, olha só o que vai acontecer, o argumento não é válido, perfeito? Mas peraí, professor, então quer dizer que o argumento só será válido se a conclusão for exclusivamente
verdadeira. Mas espera aí. E se na conclusão tiver assim, o gato latiu? A conclusão pode ser verdadeira? Lógico que pode. Não é o que está escrito que interessa, e sim vem do desencadeamento lógico, das estruturas lógicas. Por isso que você tem que ficar esperto. Não é o que está escrito que interessa, e sim o seu desencadeamento. Perfeito? Fiquem bem espertos, porque a gente vai fazer trocentos exercícios para que você perceba isso, que quando cair em prova, você matar a questão sem ter que perder muito tempo. Perfeito? Então aí, ó, o argumento não é válido, a dedução não é correta, estou usando os mesmos termos, né? Só agora estou negando. O raciocínio não é correto, perfeito. É ilegítimo, lembra, né? Que o outro é legítimo quando a conclusão é estritamente verdadeira, ok? E o argumento é mal construído. Isso é muito bom de se trabalhar. Vocês vão perceber que essa matéria ela é muito rica. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui no curso é mostrar o que cai na prova e o porquê que as pessoas erram muito essa parte aí da lógica. Perfeito? Porque as pessoas acham que sabe. O problema é que um detalhezinho muda toda uma história e vocês vão perceber aqui. Perfeito? Então vamos lá, vamos continuando. Beleza. Como eu disse para vocês, existem vários tipos de exercícios falando sobre lógica de argumentação. Então nós vamos trabalhar com todos. Tá? Eu vou te mostrar como é que você vai fazer, o que você tem que fazer, quando é que o argumento vai ser válido, quando o argumento não vai ser válido. No início do nosso curso, a gente não vai trabalhar, por enquanto, com validade de argumento. Tá? A gente vai trabalhar com o desencadeamento lógico que cai em muitas provas por aí. Perfeito? Depois a gente vai trabalhar com essa parte. Mas é isso aqui que a gente está fazendo, ó. Perfeito? Então vamos lá ver o que vai acontecer aí pra gente. Olha aí. Questão de número 1. Questão de número 1. ESAF Técnico Ministério Público da União. Ok? Professor, como é que esse tipo de exercício cai em prova? Beleza. Notem, falei para vocês que a gente não vai trabalhar por enquanto com validade de argumento, mas a gente vai trabalhar com desencadeamento lógico e você vai perceber já já. Questão número 1, vamos buscar. Vê se você lembra disso aqui. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Ponto final. Se Glória vai ao cinema, então Carla fica em casa. Ponto final. Se Carla fica em casa, então Raul briga com Carla. Ponto final. Ora, Raul não briga com Carla. Logo, olha aí que legal. Tá vendo? Olha só. A cada ponto aqui separa uma premissa. Então a primeira coisa que você tem que perceber, premissa de número 1. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Premissa de número 2. Se Glória vai ao cinema, então Carla fica em casa. Premissa de número 3. Se Carla fica em casa, então Raul briga com Carla. Premissa de número 4. Raul não briga com Carla. Logo, tá vendo? Ele quer que você ache quem? A conclusão. Só que esse tipo de exercício tem várias conclusões. Só que ele vai te cobrar apenas uma. Aí é onde você entra para você saber qual é a conclusão desse exercício. Perfeito? Então olha só. Letrinha A. Carla não fica em casa e Beto não briga com Glória. B. Carla fica em casa e Glória vai ao cinema. C. Carla não fica em casa e Glória vai ao cinema. Letra D. Glória vai ao cinema e Beto briga com Carla. E. Glória não vai ao cinema e Beto briga com Glória. Tá aí todas as opções. Então, beleza. Apenas uma é a correta. Então, nós vamos resolver o exercíciozinho e vocês vão perceber como isso cai em prova e como você vai proceder à resolução. Vamos lá? Vamos buscar aqui. Bom, premissa número 1. Foi o que eu tinha colocado, separei aqui. Premissa 1, se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Ponto final, premissa 1. Nenhuma banca assim quase, aliás, nenhuma não, que eu já percebi. Eles não vão escrever lá premissa 1. Você é que vai separar lá bonitinho, tá? Premissa 2. Se Glória vai ao cinema, então Carla fica em casa. Perfeito. Premissa 3. Se Carla fica em casa, então Raul briga com Carla.
E premissa de número 4, Raul não briga com Carla. Perfeito? Bom, para a gente resolver, vamos simbolizar, vamos colocar letrinhas para representar isso daqui? Ou seja, a gente pode usar qualquer letra do alfabeto para representar Beto briga com Glória, tá vendo? A gente pode usar uma letra B, por exemplo. Glória vai ao cinema. Você pode usar uma letra G. Professor, pode ser qualquer letra? Pode. É a letra que você escolher, tá? Então não tem diferença não. Se alguém escolher A e você escolher B, não, no final a resposta vai dar a mesma coisa, tá? Ok? Então vamos escolher as letrinhas, só pra gente montar. Vamos lá? Olha aí, ó. Premissa 1. Eu usei B. Se Beto briga com Glória, então Glória vai ao cinema. Tá vendo? P2. Se G, então C. Tô só simbolizando. Premissa 3. Se C, então R. E premissa 4, não R. Busque aí no seu PDF e coloque a letra que você quiser, mas coloca nessa estrutura aqui, ó. Você viu que na premissa 1 eu tenho um se então, na premissa 2 eu tenho um se então, na premissa 3 eu também tenho um se então, e na premissa 4, notem, eu tenho uma simples, perfeito, com o símbolo de negação, perfeito? Então notem o seguinte, vamos começar o joguinho. O jogo é o seguinte, comece sempre aonde ela é simples. Por quê, professor? Simplesmente por causa disso. Quer ver? Ó? As premissas elas têm que serem consideradas como verdadeira. Premissa 1, premissa 2, premissa 3, premissa 4. Pelo fato da premissa por hipótese ser verdadeira, essa aqui não tem como ser falsa. Porque, olha só, se você colocar falsa, você fere aqui o dado que, por hipótese, as premissas têm que serem verdadeiras. Então, qualquer questão de desencadeamento lógico aí, você começa sempre onde não existe o conectivo ou, o conectivo se então e o conectivo ou. Mas, professor, você ficou faltando um conectivo. Não, o se somente se também não, tá? Então, só um. Você começa aqui pela simples ou você procura o conectivo E. Mas, professor, por que o conectivo E? Lembra qual é a teoria do E? Do E só é verdadeiro se ambas forem o quê? Verdadeiras. Por isso que você vai começar sempre por onde não tem o conectivo. Mas se tiver um conectivo, procure sempre o E. Só esses dois, professor? Só. Sem o conectivo ou se tiver o conectivo tem que ser o E. Porque se não for esse, não comece por aí, porque aí a questão muda de figura e a gente resolve de outra forma. Perfeito? Então vamos lá. Você começaria na 1, na 2, na 3 ou na 4? Isso, na 4, porque ela é uma simples e ela vai ser sempre verdadeira. Agora é um joguinho, começa o jogo, tá? Olha, não R é verdadeiro. E o R vai ser o quê? Se o não R é verdadeiro, o R vai ser falso. Então notem, se tiver a mesma letrinha com sinaizinhos diferentes, ele tem que ter valoração diferente. Sinais iguais, mesma valoração. Perfeito! Bom, olha só que legal. Que conectivo tem aqui? Se então. Peraí, se então. Lembra? Esse conectivo aqui, ele só será falso quando? Só quando C for verdadeiro e esse aqui for o quê? Falso. Mas será que eu posso colocar verdadeiro e falso? Verdadeiro e falso deixaria a premissa falsa. Não pode. Peraí, professor, então, lembrando, é só aplicar o conectivo? Sim. E a aplicação do conectivo nunca pode ser o quê? Falso. Porque, por hipótese, as premissas têm que serem sempre verdadeiras. Então, olha só que brincadeirinha mais legal. Professor, eu posso brincar com a Vera Fischer? Pode, desde que você saiba a teoria que nós aprendemos. Conjunto de dentro, conjunto de fora. O conjunto de dentro verdadeiro e o de fora falso vai ficar falso. Então, no se então, nós vamos brincar o seguinte, olha só. Não pode dar Vera Fischer, perfeito? Então, vamos lá. Não pode dar verdadeiro e falso. Então, já que não pode dar verdadeiro e falso, e o consequente aqui é falso, o antecedente não pode ser verdadeiro. Ele não pode ser verdadeiro, porque se ele for verdadeiro, vai dar falso aqui e você já erra a questão. Então, aqui, automaticamente tem que ser falso. Tá vendo que legal?
Então vamos lá. Continuando, é o desencadeamento, você vai subindo. C falso, aqui C. Repetiu a letrinha, repete a valoração. Então aqui também será falso. Perfeito? Que conectivo tem aqui? De novo, se então. Qual é a sequência que jamais pode acontecer no se então? Verdadeiro e falso. Na brincadeira nunca pode acontecer Vera Fischer. Já que não pode acontecer verdadeiro e falso, que na nossa brincadeira é a Vera Fischer, obriga que o G seja falso também, tá vendo? Então, professor, saquei. Não pode dar falso de qualquer forma, aliás, de nenhuma forma aqui, né? Não. Então, qualquer conectivo que aparecer aqui, jamais a combinação com os conectivos pode chegar aqui falso. Perfeito? Porque, por hipótese, as premissas têm que serem sempre verdadeiras. Continuando. Se o G é falso, repetir o G aqui. Então, esse G também vai ser, ó, falso. Tá vendo? De novo, que conectivo? Se então. Então, se então não pode ser verdadeiro para falso. Se não pode ser verdadeiro para falso, obriga que o B seja falso. Perfeito? Olha aí que bacana. Fizemos todo o desencadeamento lógico e chegamos em todas as premissas verdadeiras. Então, vamos ver aqui detalhadamente o que ele está pedindo, né? Vamos colocar aqui direitinho, bonitinho. Tá? Só para acompanhar. Beleza. Nananana. Tá aqui. Nananana. Vamos lá. Vamos buscar aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos achar as conclusões. Lembra? Sequência de premissas tem que gerar a conclusão. E esse tipo de exercício você pode ter várias conclusões. Na verdade, você vai ter que ter uma conclusão para o B, uma conclusão para o G e uma conclusão para o R. Ou seja, B, G, C e R. Você tem que ter uma conclusão para cada letrinha do alfabeto ali. Perfeito? Então vamos lá. Conclusões. Primeiro aqui, essa conclusão. Tá? Vamos buscar aqui. Olha só. No texto original, se você buscar, lá está dizendo que Beto briga com Glória. Perfeito? Só que Beto briga com Glória recebeu que valoração? Falsa. Se ela recebesse verdadeira, você repete a frase. Mas se receber falso, você nega. Se Beto briga com Glória, então vai ser Beto não briga com Glória. Perfeito? G. A proposição G no original significa Glória vai ao cinema. Então, se G diz que Glória vai ao cinema, recebeu verdadeiro ou falso? Falso. Se ele recebeu falso, é porque Glória não vai ao cinema. Perfeito? Aí vamos lá, G já foi, C. Quem é C no original aí? Carla fica em casa, recebeu verdadeiro ou falso? Falso. Se Carla fica em casa, recebeu falso, é porque Carla não fica em casa, tá vendo? Beleza, já fizemos com G, com B, com C, agora com R. Quem é a proposição R original lá no texto? Raul briga com Carla. Recebeu verdadeiro ou falso? Recebeu falso. Então, Raul não briga com Carla. Agora uma coisa interessante que você não pode deixar passar desapercebido. Quando você já faz com uma proposição, você não precisa fazer com a negação não. Porque como ele tem valoração diferente, vai dar a mesma resposta. Aqui, ó, Raul não briga com Carla é verdadeira. Realmente, Raul não briga com Carla. Então você percebe que está aqui as conclusões. Então, peraí, professor, quer dizer então que eu vou começar sempre pela proposição simples ou pelo conectivo e só. Porque senão você vai ter que fazer por hipótese, teste de hipótese, mas é devagar, a gente vai começar devagar. Primeiro nós estamos fazendo todas as questões que ele te coloca uma proposição simples aqui, com negação ou não, perfeito? Então vamos ficar bem esperto. Então você começa sempre pela simples e vai desencadeando. E detalhe, quando você for fazer os conectivos, jamais a combinação das proposições pode gerar uma premissa falsa, porque fere a nossa teoria. Que por hipótese, não importa o que está escrito aqui, por hipótese, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Perfeito? Então vamos lá. Olha aí, a conclusão, Beto não briga com Glória
Glória não vai ao cinema, Carla não fica em casa e Raul não briga com Carla. Então vamos dar continuidade aqui para a nossa resposta, né? Olha aí. Letra A. Carla não fica em casa. Vou pegar aqui, né, para a gente poder fazer nossa conclusão. Beleza? Então vamos lá. Letra A. Carla não fica em casa, tá certo? Tá certo. É só você voltar na sua conclusão lá. E Beto não briga com Glória. Beto não briga com Glória. Tá certo, professor? Tá. Olha aí, as duas estão certas e tem um conectivo E. E no E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Então, a gente já sabe aqui que a nossa resposta é a letra A. Então, você pode excluir a letra B. Perfeito. Olha só, a letra C. Você pode ir lendo aí depois, tá? Sem problema nenhum. Professor, lê a D aí. Glória vai ao cinema, tá certo? Tá errado, porque Glória não vai ao cinema. Confere aí na conclusão. Peraí, professor, quer dizer que então a resposta tem que ser dada em cima da conclusão? Sim. Por isso que você tem que ficar esperto. Mas, professor, depende ainda do uso do conectivo? Também. Tá vendo? Aqui só ficou certinho aqui, ó, porque aqui eu tenho conectivo E, as duas são verdadeiras, então tá tranquilo, não tem problema nenhum. Ok, então a D tá fora. Olha a letrinha E. Glória não vai ao cinema. Pega aí a sua conclusão e tá lá, Glória não vai ao cinema, tá certo? Tá certo. E Beto briga com Glória. Ficou errado. Por quê? Por quê, professor? Olha seu PDF aí direitinho. A conclusão é Beto não briga com Glória. E aqui está dizendo que Beto briga com Glória. Então, a minha resposta também está errada. E definitivamente a nossa resposta certa é a letra A. Olha aí. E essa foi a primeira questão de várias questões que nós vamos resolver aqui. Porque eu preciso que vocês estejam tinindo em argumentação lógica, porque cai muito em prova, tá? Não importa qual a banca. Vocês vão perceber que quando você pegar uma questãozinha de uma banca, você fala assim, nossa, é igualzinho. É igualzinho mesmo. Não tem problema nenhum, tá?